Muito boa noite, caríssimos telespectadores da Record News. Está sendo iniciado nesse momento mais uma edição do Conexão ND. Hoje, com a presença da vice-governadora de Santa Catarina, a advogada Daniela Rainer. Data especial, 8 de março, Dia do Internacional da Mulher. Portanto, temos hoje a presença honrosa da vice-governadora, a primeira mulher catarinense a ocupar o cargo de vice-governadora de Santa Catarina e também, interinamente, a chefia do Poder Executivo, a primeira mulher a ser governadora do estado de Santa Catarina. Doutora Daniela Rainer, seja bem-vinda no Conexão ND. Boa noite para a senhora e obrigado mais uma vez pela sua honrosa presença. Boa noite, Moacir, ouvintes, seu público está conectado com a gente aqui no Conexão ND. A honra é toda minha, uma satisfação receber esse teu convite nesse dia tão especial, onde muitas mulheres poderiam estar aqui, muitas catarinenses poderiam estar aqui, contando a sua história, e é uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, desde já. E, se me permite, desde já, eu quero desejar a todas as mulheres, a todas as nossas catarinenses, nascidas aqui, o que adotaram essa terra para viver, desejar um feliz Dia da Mulher, desejar muita prosperidade, que cada uma consiga prospectar o seu projeto de vida e realizar todos eles, realizar seus sonhos e ter uma vida plena e feliz. A senhora acha que essa data, de alguma maneira, tem promovido mais respeito, mais liberdade, mais felicidade para as mulheres? Afinal, qual é o significado dessa data, doutora Daniela? Historicamente se tem muitas batalhas, né, muitas lutas que foram enfrentadas para que a mulher pudesse ocupar um espaço maior, e isso a gente precisa reconhecer todas as vitórias, né, e vibrar com todas as vitórias que as mulheres conseguiram ao longo do tempo. E eu gosto muito de comemorar as vitórias também e valorizar o que as mulheres têm feito de bom, o que as mulheres contribuem, realmente agregam de valor para a nossa sociedade, e a capacidade da mulher, né, o olhar diferenciado, uma mistura, eu acredito que de sensibilidade, de força, de capacidade de se reinventar, de se renovar, e incentivar no que eu conseguir, no meu alcance, incentivar as mulheres para que sigam se reinventando, se renovando, conquistando mais espaços, mostrando o seu valor também e enfrentando, né, e incentivando, acho que é a palavra mais adequada, que elas consigam perceber de que é possível, sim, a gente estar em espaços onde nenhuma outra mulher esteve até agora, alçar novos voos, né, trilhar novos caminhos e não se limitar até onde se chegou. Eu acredito que esse é um papel importante, assim, que a gente precisa exaltar sempre todas as mulheres que nos inspiram, que nos servem como base, né, de que é possível, sim, fazer a diferença e trilhar um caminho até então desconhecido para outras mulheres, para nós mulheres, né? Na sua avaliação, o aumento da violência contra a mulher é consequência de uma ampliação na divulgação dos fatos policiais que são registrados? Ou qual é a razão desse fato? Ou está havendo realmente aumento do feminicídio aqui em Santa Catarina, no Brasil? É uma série de fatores, né? Com certeza, essa amplitude de mídia que a gente tem hoje e mais acessível, menos formal, né, digamos assim, também contribuiu para que as informações chegassem em maior número, né? E, como eu te disse, eu gosto sempre de ver o que isso serve de positivo, né? E essa preocupação do aumento, especialmente nesse período de pandemia, é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque muitas vezes essa questão da violência contra a mulher, ela é muito tímida, ela ocorre em lugares ermos, onde se tem pouca capacidade de pedir socorro e de divulgação, enfim, de chegar até as autoridades ou de alguém que possa socorrer essas mulheres e meninas que são vítimas de violência. E agora, com esse isolamento, com essas dificuldades de comunicação que a gente tem,
eu tenho buscado acompanhar muito de perto isso, mas dá a sensação de que quando esse período difícil passar, é que a gente vai ter a real situação, né, o conhecimento real do que pode ter acontecido, né, e rogamos a Deus que não tenhamos grandes surpresas, mas existe uma preocupação muito grande, sim, do que ficou oculto, do que ficará oculto nesse período de isolamento social. A senhora nasceu em Maravilha e tem uma atividade muito forte ao longo da carreira, ao longo da sua vida lá no oeste de Santa Catarina. Inclusive esteve agora recentemente na visita do ministro Eduardo Pazuello. Como é que a senhora está vendo aqui essa situação da pandemia em Chapecó e também na região oeste de Santa Catarina? Qual é o cenário que a senhora vê e quando é que nós vamos superar efetivamente essa fase? Tem alguma previsão? O que aconteceu no Oeste, né, em Chapecó, foi algo mais inusitado do que todo o restante, o anterior da pandemia. Foi algo que chegou muito rápido, os resultados ruins, né, as consequências do vírus, assim, foram muito mais devastadoras do que num primeiro momento a gente teve. E realmente lá teve que se reinventar. Eu acredito que se nós compararmos Santa Catarina com o restante do país, e isso dito pelo próprio ministro, e é de conhecimento como nacional, praticamente tudo que se faz aqui em Santa Catarina e as possibilidades que a gente tem, a estrutura que a gente tem, a força da nossa gente, essa capacidade de se reinventar é muito grande. Então, eu acredito que a gente está num cenário muito favorável, e em comparação ao restante do país, em termos de estrutura, de comprometimento das pessoas, da sociedade civil como um todo, dos profissionais de saúde, e eu acredito que esse centro que foi criado ali em Chapecó, ali na região, poderá servir de exemplo para o restante do país e até como base, se lá na frente a gente conseguir superar e tiver a disponibilidade de atender outros estados, né? Mas o fato é que essa onda que aqui em Santa Catarina se agravou mais ali no oeste, já está acontecendo em outras regiões do nosso estado. Joinville agravou bastante e a gente está tendo que se reinventar, as prefeituras, o Ministério da Saúde, o governo do estado também, a gente está tendo que se reinventar com muita rapidez e não consegue acompanhar a rapidez do vírus, né, com que ele tem chegado nesse período. E são dificuldades muito grandes, muito grandes. Eu recebo uma visita de vez em quando aqui. Ok. Pode continuar, não tem problema. Pode continuar. Uma visita sim. Beleza. Meu amor, você me dá licença um pouquinho? Obrigada. Continuamos, esse é o primeiro filho, né? Esse é o Didio, mais velho. Exato. Ele tem um hábito, Moacir, que ele vem de hora em hora ver se está tudo bem comigo. Ah, legal. E é a tal da coisa que eu decidi não travar, porque é algo tão espontâneo dele. Beleza. Ele vem e diz está tudo bem e se retira. Muito bom. Legal. Tudo bem. Muito bom. Uma figurinha. Então é o seguinte, ainda o problema do oeste catarinense foi, de repente, realmente explodiu o coronavírus, né? E em alguns municípios também o problema se repetiu. Na sua avaliação foi porque realmente muitas aglomerações, como dizem as autoridades sanitárias, ou alguma segunda causa aí que provocou essa explosão no estado de Santa Catarina, sobretudo lá no oeste? E o oeste, eu gostei da sua opinião, tem outro fato que eu comentei hoje na televisão, aqui no grupo ND, na televisão do Grupo ND, que é o seguinte, está havendo uma grande mobilização, uma grande união, uma convergência de esforços de poder público municipal, prefeitura, governo estadual, iniciativa privada, instituições civis, não tem oposição lá, está todo mundo unido para combater o coronavírus, é isso mesmo? O Oeste tem muito essa característica, né, Sim. que é catarinense também, mas especialmente lá no Oeste, de uma convergência, de uma união de esforços muito grande da sociedade civil, do setor produtivo, e aí o grande desafio que eu vejo nesse momento é serenar as relações entre prefeituras, governo estadual, governo federal, e realmente unirmos as forças para que a gente consiga focar no que a gente tem disponível hoje, porque
é tudo muito novo, como a gente falou, explodiu, né, esse cenário atual de uma forma repentina que ninguém esperava, ninguém estava preparado mais do que essa primeira fase da doença, digamos assim. E hoje eu entendo que a gente precisa focar na atenção básica, a gente precisa, o que a gente tem disponível hoje diante de toda essa novidade, né, em que pese nunca se tenha estudado tanto a respeito de uma doença, a gente tem milhares de estudos científicos publicados, de artigos científicos publicados nesse último ano em relação ao Covid, e baseado nas evidências que se conseguiu aferir até agora, que se conseguiu perceber até agora, que tem se desenvolvido um plano de ação emergencial, né, para que a gente realmente consiga fazer esse enfrentamento e sair o mais rápido possível dessa situação. A gente tem, a minha visão, Cira, é que a gente tem que imediatamente procurar, as pessoas que apresentarem qualquer sintoma de Covid-19 precisam procurar atendimento médico urgente. Eu acredito que houve um equívoco muito grande quando se disse fique em casa. Nunca se viu uma patologia, qualquer doença, qualquer sintoma que as pessoas apresentassem até então, se dizia corra para o médico, vá buscar atendimento médico. E essa é uma necessidade que precisa acontecer agora. Como toda e qualquer patologia, como toda e qualquer doença, vá imediatamente buscar atendimento médico, receber a atenção básica antes que a doença se agrave. Evidentemente, e aí outro passo é ter os leitos de UTI, ter toda a estrutura hospitalar necessária para fazer o atendimento, mas preferencialmente que seja uma reserva, que seja um seguro que a gente precisa ter, mas que preferencialmente que se consiga tratar esses pacientes antes de eles chegarem a um quadro mais grave. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E aí, num terceiro passo, a gente já está falando na vacinação também, já está acontecendo a vacinação, ainda que com a maior velocidade, eu acredito que todo mundo está empenhando os seus esforços para que isso aconteça o mais rápido possível, mas a gente é uma guerra que a gente não pode perder, né, contra o vírus. O vírus é muito rápido e a capacidade de articulação de Estado, município, União, iniciativa privada, enfim, voluntários. Eu tenho sido muito demandada por grupos de voluntários pedindo ajuda e tentando ver como podem ajudar, né? Então, é preciso haver uma conexão desses esforços para que todos remem no mesmo sentido, né? Então, eu percebo que no momento em que a gente conseguir fazer esse alinhamento de buscar atendimento médico e tratamento o mais rápido possível para que não agrave a doença, o Estado ter a saúde, né, como um todo, ter as condições de atender em caso de agravamento e a vacinação que já está em andamento, né? Doutora Daniela, a senhora não acha também que a exagerada politização e até atitudes eleitoreiras também acabou prejudicando a maioria da população com essa pandemia? Concordo. Eu tenho, infelizmente, se politizou demais o tema, se perdeu a mão em algumas coisas e isso jamais deveria ter acontecido. Eu acredito que agora os esforços são muito maiores, né, pelos equívocos que aconteceram, mas jamais saúde pública ou qualquer tema deveria ser politizado da forma como foi e precisa ter seriedade, né, para o trato da coisa pública, da saúde pública especialmente. Pelo que eu percebo, a senhora também defende o tratamento preventivo, imediato, tratamento precoce, ao contrário do que preconizava o ex-ministro Mandetta, que era fica em casa, acabou matando muita gente, é isso aí? Não há dúvida de que é preciso buscar o tratamento o mais rápido possível, né? Uma ação que eu fiz enquanto eu fui interina, eu revoguei a necessidade de tratamentos complementares de diagnóstico que haviam sido instituídos pelo governo, devolvendo aos médicos a capacidade de clinicar com liberdade, porque eu entendo que no momento que o paciente chega, a avaliação clínica, se vai precisar de exame complementar diagnóstico ou não, é faculdade do médico, e a emergência é que vai determinar o tratamento que o profissional
de saúde vai adotar, de acordo com a expertise que ele tem, que lhe foi conferida pelo título, né, pelo curso que ele fez, pelo registro no conselho da sua classe. Então, é quem tem a liberdade para fazer esse tratamento junto com o paciente, né? E baseado nas evidências que a gente tem hoje. Como eu falei antes, nunca se estudou tanto uma patologia como se estudou o Covid agora, até pelas características que foi, pandemia, enfim, e a gente precisa, sim, dar um crédito para as evidências científicas. A ciência é isso, né, Moacir? A ciência não é algo estático, é algo que evolui, que demanda estudo, que demanda buscar e avaliar as evidências que a gente tem. Então, eu defendo, sim, que as pessoas imediatamente procurem tratamento médico, a orientação do médico e façam o tratamento recomendado pelo médico antes de agravar a doença. Porque depois que agravar, tem que, sim, ter toda a estrutura hospitalar necessária para, mas o ideal é que a gente não precise não precise aguardar o agravamento da doença, de qualquer patologia, seja Covid ou qualquer outra patologia. A nossa lógica sempre foi essa, de qualquer mãe, de qualquer pessoa, busque atendimento médico urgente antes que a doença se agrave. O que a gente tem observado, vice-governador, é o seguinte: o povo está cansado muito de lockdown, porque vamos completar um ano aí de pandemia em Santa Catarina, né? Eu vou lhe confessar e também aos telespectadores, neste último final de semana, pela primeira vez no ano, eu fiquei meio down, fiquei meio desanimado, fiquei preso dentro de casa, todo mundo está apavorado, assustado, né, com esse vírus. Eu gostaria de saber como é que a senhora tem enfrentado o coronavírus com a sua família, sua casa, além dos cuidados de protocolo de saúde, etc. Com leitura, com televisão, enfim, qual é o seu comportamento? O que é que a senhora recomenda para as pessoas para evitar o down? A informação é a base de tudo, né? Eu gostaria de conseguir acompanhar muito mais o que se passa, mas em função da agenda, eu não consigo acompanhar tudo o que acontece. Mas existe muita informação disponível e a minha família, a gente sofre das mesmas inseguranças, das mesmas dificuldades que toda a população sofre. E eu me coloco numa condição de, talvez enquanto Daniela, mãe de duas crianças, de 2 filhos, um que tem comorbidades e tal, talvez eu teria um posicionamento mais particular, mas eu me vejo também na obrigação de ajudar o povo catarinense, de ajudar o Estado, ajudar todas essas outras iniciativas que estão buscando soluções para esse enfrentamento da Covid. E eu não sei dizer, eu tive Covid, né? O meu filho mais novo teve também. O meu filho mais novo, ele ficou muito em pânico, assim, ele ficou dentro de casa, ele não saiu de dentro do quarto e pegou Covid. E o meu grande medo era que o Didi o pegasse, porque ele tem síndrome de Down, autismo, é obeso, enfim. Eu tinha muito receio que ele pegasse, e ele não pegou. E ele era a pessoa que eu tinha que chegar em casa, eu chego em casa, vou direto, tomo banho, faço todos os cuidados necessários antes de tocar neles. E muitas vezes eu tive dificuldade de chegar sem que ele me percebesse. Aí ele vem, abraça e tem aquele contato. Então esse era um medo muito forte que eu tinha, um receio muito forte. Mas agora, mais do que e esse é um medo natural que a gente tem diante do desconhecido. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter coragem para enfrentar, a gente tem que ter essa consciência de que não temos um limite de tempo, não temos uma previsão de tempo para esse vírus nos deixar, se é que um dia ele vai nos deixar, é possível que a gente tenha que conviver com ele até adquirirmos essa imunidade, enfim. É algo que, se a gente voltar lá um ano atrás, a gente não tinha um agravamento de formas que justificasse uma parada na vida das pessoas, de formas a trazer prejuízos tais quais. E aí a gente entra nesse dilema de ter cuidados, de cuidar das pessoas com maior fragilidade, cuidar das pessoas que são do grupo de risco e tal, fazer realmente o isolamento de quem está passando pelo Covid. Eu fiquei isolada também no período. O meu filho mais novo não teve dificuldade nenhuma, teve dor no fundo dos olhos e nada mais. Eu tive bastante dificuldade, mas enfrentei, trabalhei todos os dias. Eu acho que no momento que a gente precisa se reinventar e enfrentar a vida como ela vem. A gente já enfrentou H1N1. Eu lembro que na H1N1
as crianças na escola chegavam em casa e me ensinavam como lavar a mão, como a prof tinha ensinado a lavar as mãos, não botar a mão no rosto. Existia uma campanha de cuidados muito forte e que eu não percebi nesse momento. E é uma das coisas que eu peço muito, né? Que eu solicito que façam muito. Campanhas de prevenção para que a gente tenha, para que as pessoas tenham os cuidados de higiene individuais, coletiva, busquem atendimento o mais rápido possível, cuidem dos seus, boa alimentação, enfim, entrada e saída de produtos, né, dentro das residências. Existe uma série de campanhas de prevenção que poderiam ser feitas e ajudar nesse sentido, né? E outra coisa que eu sinto muita necessidade é que nesse a gente passou um ano e a estrutura não foi feita, especialmente a estrutura de pessoal. O que me machuca muito, assim, pessoalmente, é ver os profissionais cansados, exauridos. Hoje a gente não tem como pegar profissionais na prateleira, com perdão da expressão, mas poderia ter sido montada equipes nesse período, chama voluntários, faz treinamento, capacitação, enfim, prepara, deixa um grupo de apoio ali, já que a gente estava diante do desconhecido e ainda estamos diante do desconhecido, né? Eu acredito que esse é a grande dificuldade que a gente tem no momento, lidar com essa dificuldade de recursos humanos, de profissionais na área da saúde e manter o ânimo de quem está na linha de frente. Aliás, Moacir, é algo que a gente precisa aplaudir muito e valorizar muito os profissionais de saúde que estão na linha de frente hoje. Já deixo o meu agradecimento, a minha consideração, o meu respeito a todos eles, porque realmente quando se chega num estágio bastante grave de superlotação, de déficit de leitos, é uma situação muito difícil para os profissionais que estão aí. E eles também estão se reinventando, estão pesquisando, estão buscando alternativas. A gente vê grupo de voluntários, médicos e equipes multidisciplinares de saúde, psicólogos, enfermeiros, enfim, se voluntariando para tentar ajudar a resolver esse problema. E eles precisam ser ouvidos. Eu acredito que os profissionais de saúde precisam ser mais ouvidos, porque é quem está ali na linha de frente e está vendo no dia a dia o que está acontecendo. Ok, nós estamos agora essa semana aí com a possibilidade de novas medidas restritivas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é radicalmente contra, sempre foi desde o início, contra o lockdown total. Queria fechamento bem específico, bem definido. Como a senhora é uma das líderes do bolsonarismo de Santa Catarina, gostaria de saber a sua opinião sobre a hipótese aí de lockdown total, que é contestada, né, veementemente pelo setor produtivo, pelos microempresários, trabalhadores autônomos, etc. Mas sobre esse assunto e outros relativos com a sua vida pública, carreira como advogada, como ex-integrante da Polícia Militar, em seguida, logo após os nossos comerciais. Retornaremos então com a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Rainer, no Dia Internacional da Mulher. Até já. Este é o Conexão ND, pela Record News, também disponível no portal N+, integralmente e nas redes sociais da internet, hoje com a presença da vice-governadora de Santa Catarina, advogada Daniela Rainer, para celebrar também o Dia Internacional da Mulher. Portanto, doutora Daniela, sua posição, a sua opinião a respeito do lockdown total. Há possibilidade de decretação em Santa Catarina? A senhora tem uma opinião divergente? Concorda, por favor? Eu não tenho como te dizer se vai ser decretado ou não, porque é um poder, uma capacidade de decisão que não me assiste. Mas a minha opinião a gente precisa observar cada cidade, cada situação com muito cuidado. A gente observando, a gente percebe se é preciso, se pode se avançar ou se tem que retrair, né?
mas eu acredito que a gente precisa seguir todas as regras de segurança, ter todo o cuidado, e eu acredito que a gente tem visto exemplos incríveis dessa capacidade de reorganização, de readequação, e todos os lugares onde eu estive, isso era muito presente. As pessoas estão realmente comprometidas. Existem exceções, evidentemente, a gente tem algumas situações clandestinas, inclusive, que não estão tendo o cuidado devido. Mas, via de regra, nos lugares por onde eu andei, eu continuei andando, continuei estando presente nos lugares, independente, nos municípios, enfim, em diversas entidades, para prestar apoio, para buscar ajudar também. E eu vi o comprometimento das pessoas em ter esse cuidado de prevenção e seguir as regras que são bastante rigorosas. Eu não vejo, considerando o todo, eu não vejo eu não faria. Se eu tivesse esse poder, eu não faria. Muito bem. Como é que estão as suas relações com o governador Carlos Moisés? Porque dos 2 primeiros anos foi uma relação muito conflituosa. Hoje está regularizada, está normal, ou ainda continua com problema, com ruídos? Existe uma relação institucional que, de minha parte, eu atendo muito bem e respeito muito bem. Eu ainda estou aguardando a primeira audiência depois da volta dele com ele. Não sei, acredito que não vai acontecer. Mas o que eu tenho feito é buscar dos canais que eu tenho, Moacir, interagido com os contatos que eu tenho, junto ao governo federal também, atendido os municípios, levado as demandas até os secretários, até o governo federal também, buscado resolver cada situação pontualmente, que eu acredito que é o que eu posso fazer de melhor nesse momento. Independente da forma como venham a reagir com a minha conduta, eu não vou me abster de trabalhar por Santa Catarina, eu não vou me recolher e ficar simplesmente na condição de observadora do que se passa. Eu sou bastante proativa, eu trabalho desde os meus 19 anos e gosto de trabalhar, eu trabalho porque eu gosto mesmo, eu não sou aquela, eu sou muito inquieta no sentido de ficar, né, eu sou realmente proativa, gosto de trabalhar, e a forma como reagem com o meu trabalho, com a minha vontade de ajudar, não vai interferir na minha capacidade de trabalho, na minha determinação e ajudar no que eu posso. Eu acho que essa é a minha grande missão aqui e eu não vou me furtar dela. Ok, eu estou surpreso e meio impactado com essa informação que a senhora está dando, de que desde que o governador retornou ao cargo, a senhora não teve audiência com ele ainda? Aliás, a propósito, na semana passada eu dei uma nota do Conselho Estadual de Turismo, que há 2 anos e 2 meses vem pedindo uma audiência com o governador. Até hoje não teve uma única conversa. E o turismo é uma atividade econômica fundamental, inclusive com repercussão social em Santa Catarina. Não é estranho isso, não, doutora Daniela? O turismo, além de ser uma das nossas grandes matrizes econômicas, dos nossos grandes talentos, né? Eu acredito que foi o setor que mais sofreu e que mais sofre. Exato. Ainda está sofrendo as maiores restrições, né? Exatamente. Eu conversei várias vezes com o setor já, tive em Joinville, inclusive, na semana passada, né? E eu pude constatar, assim, mais uma vez, nessa visita, a vontade e a capacidade do setor se reinventar para estar dentro das regras de segurança, atender os protocolos de segurança e de alguma forma, voltar a funcionar, né? Até porque são vidas, são famílias, são empresas que dependem de ter dessa renda para sobreviver, para seguirem a sua vida, para terem a sua qualidade de vida de volta, né? E eu lamento que não tenha sido, enfim, eu estou à disposição. E o que dizer, eu posso falar sobre a minha conduta, né, Moacir? Sobre a dos outros fica bastante difícil eu falar. Ok, a senhora falou que desde 19 anos ela trabalha. Vamos começar um pouco sobre a sua carreira, a sua vida profissional e pública em Santa Catarina. Pelo que eu li no livro da nossa colega Ana Lavrati, que aliás um texto maravilhoso sobre a sua atuação, e das mais 29 mulheres que fazem sucesso e fizeram, né, em Santa Catarina, eu vi que a senhora começou a estudar Direito em Tubarão, né?
Eu passei no vestibular aos 18 anos e naquela época, onde se começava a falar, em 95, quando se começava a falar em internet, né, Moacir, era aquela internet que a gente acessava de madrugada, porque era muito caro, né? E Tubarão tinha acabado de inaugurar, a Unisul tinha acabado de inaugurar uma biblioteca muito moderna, e a biblioteca de Chapecó na época havia incendiado, passado por um incêndio, então a gente não tinha muito, e na época o acesso que a gente tinha a estudar era biblioteca, né? E biblioteca. E aí uma biblioteca com acesso à internet era sensacional. E com os olhos voltados a isso, eu acabei optando por Tubarão e comecei a fazer direito aos 18 anos na Unisul. Eu fiquei 1 ano e meio, porque eu já comecei a fazer concursos públicos, né? Porque a minha independência financeira, para mim, era o maior projeto de vida que eu tinha. Eu sempre quis, nunca ninguém me cobrou nada, mas eu sempre quis ser independente, sempre quis começar a minha vida realmente profissional. Então, no final do terceiro período do direito, eu passei no concurso da Polícia Militar em Chapecó e fui morar em Chapecó. Aí terminei a faculdade lá, construí a minha vida lá e, de repente, né, e aí voltada, eu fiquei até o final do 9º período do direito, eu fiquei na PM. Na época não tinha muita possibilidade de crescer, de fazer concursos, enfim, e para mulheres era ainda mais reduzido, né? Já se avançou bastante nesse percentual de ingresso de mulheres. Acredito que tem que melhorar muito mais ainda, acredito na igualdade de condições, né? E as mulheres, nesse ponto, eu acho que se superaram muito nos últimos tempos, porque a gente percebe, quando eu entrei na polícia, ainda tinha uma sensação de mulher mais frágil, fazer serviços mais leves, atender parturiente, enfim. E agora eu percebo as mulheres fazendo, nossa, atletas, eu chamo de atletas, mas assim, com um vigor físico, uma capacidade física de força, incrível, né? Que muitas vezes, inclusive, supera os homens. Então, na época, não tinha muita possibilidade de crescer na carreira militar e eu acabei optando pelo direito. Um pouquinho antes de me formar, eu pedi exoneração e comecei a advogar. E foram 18 anos de advocacia, de consultoria, que foi assim, eu trabalhei mais com o setor produtivo, que eu acredito que foi o que me deu foi onde eu me identifiquei realmente e que me deu um impulso assim para empreender, para correr atrás. Foi outra visão, uma visão totalmente diferenciada da que eu tinha até então na advocacia também, né? E eu acredito que foi um grande legado que eu consegui na minha vida. Ok, filha de professores, agricultora, policial militar, advogada, atuante, né, no oeste de Santa Catarina. Durante a campanha dirigindo um trator. A dirige ainda não, né? Não era só um trator, era um CBT. Ah, bom. O CBT era da antiga Companhia Brasileira de Tratores, Sim, né? sim. Ele é um trator que tem muita força. E ele foi guardado, a gente acabou guardando ele pelo valor histórico dele, enfim. E dizem que ele não tem freio, ele é caixa seca, ele é um trator difícil de dirigir. E eu dirijo ele, gosto. Até hoje? É meio que um desafio, assim, conseguir dirigir um CBT. Mas hoje não acontece mais isso? Há muito tempo não dirige mais? Não, faz bastante tempo que eu não dirijo. Tá, ok, então na campanha política, de onde veio a vontade e a decisão de ingressar na política depois de vários anos na advocacia? Eu sempre tive esse desejo de agregar, de participar, e sempre fui muito participativa, voluntariamente. E depois, nos movimentos contra a corrupção, eu acabei entrando nos movimentos, né, por aquela necessidade que todo mundo tinha, que foi característico na última eleição, de mudar algumas coisas, de mudar o rumo do Brasil, dar mais atenção para o desenvolvimento do país e dos brasileiros como um todo, né, e não aquele foco exacerbado no exterior, enfim, investimentos que não vinham em benefício do Brasil, corrupção, enfim. Existia em mim uma necessidade, uma vontade muito grande de mudar e de participar. Mas eu não me imaginava num pleito eleitoral, eu não me imaginava num partido político, né? E
essa participação nos movimentos de rua, enfim, nos movimentos contra a corrupção, acabaram me levando, me aproximando da política partidária, né? E aí veio o convite para que eu fosse inicialmente candidata a deputada estadual, para ajudar o projeto, e eu acabei, depois de muita resistência, porque eu comecei a avaliar o que mudaria na minha vida, e me parecia um preço muito alto a pagar e algo que eu não conseguiria dar conta, né? E acabei aceitando, depois de muita resistência, e quando decidiram ter um candidato ao governo do estado, acabou que o meu nome surgiu para vice-governadora, passou na convenção e eu não tive como dizer não. Eu tive que atender os anseios do grupo, digamos assim. A senhora está no PSL e agora está fora do PSL, está sem partido, é isso? Estou sem partido. Qual é o partido novo? Vai acompanhar o presidente Bolsonaro? Está na expectativa? Qual é a sua decisão por enquanto? Eu tenho acompanhado todos os movimentos do presidente, todos os movimentos aqui em Santa Catarina. A gente vive um momento bastante delicado, eu tenho focado bastante em ajudar a resolver os problemas que a gente tem aqui no estado e brevemente eu devo tomar uma decisão, assim como se espera que o presidente o faça também, né? Evidentemente que a decisão dele eu vou ter que ficar sempre muito observando as decisões dele, o posicionamento dele. Tenho conversado com partidos aqui no estado, tenho ouvido as propostas, quais são as previsões que cada partido tem, né, no sentido de qual é o foco de cada partido, mas eu entendo que muito mais do que a urgência na minha decisão, eu preciso que essa decisão seja focada e mantida na minha história, na minha trajetória, em tudo aquilo que eu acordei com Santa Catarina, digamos assim. Ok, se depender da senhora, a senhora estará aonde, em termos de projeto político, nas eleições de 2022? A certeza que eu tenho agora, Moacir, é que eu quero estar na política em 22, mas como eu te disse, é uma decisão que precisa ser muito alinhada ainda, muito bem pensada, e assim que a gente tiver um pouquinho mais de tranquilidade no estado também, eu acredito que deva aflorar um pouco mais essa decisão. Se depender da senhora, vai para uma majoritária ou já está pensando numa proporcional, numa emergência? Estamos pensando ainda, estamos pensando. Eu acredito que a grande, como eu te disse, existe, e eu sempre trabalhei muito em grupo, né? Eu sempre trabalhei, eu acredito que é um momento mais do que nunca de agregarmos, aconteceram muitas mudanças na política, estão acontecendo muitas mudanças na política, e eu sempre ouvi o grupo, né? Aceitei ser candidata a vice-governadora porque foi uma demanda do grupo, e evidentemente que essa visão do coletivo, do grupo, também vai sobrepesar e é o que eu sempre disse, eu estou à disposição para ajudar. A forma como eu vou ajudar é que vem, eu acredito que o tempo traz essa fluidez. Eu gostaria de saber quais são as informações de bastidores que a senhora tem e qual é a sua expectativa para 26 de março, dia do Tribunal Especial de Julgamento, que vai decidir aí sobre julgamento do governador Moisés em relação aos respiradores. Qual é a sua expectativa? Eu acredito que essa seja uma grande expectativa de todos nós, especialmente do setor produtivo, dos catarinenses que querem um pouquinho de tranquilidade, né? O estado sofreu demais, não só com a pandemia, mas com todos os eventos climáticos que a gente teve também, os eventos políticos que a gente teve. O estado foi exposto de uma maneira desnecessária e sofreu bastante com isso. Eu acredito que agora, o que eu espero é que isso se resolva rapidamente, com a maior brevidade possível, para que o Estado possa realmente fluir e ter essa segurança, para que as pessoas sintam no Estado essa segurança política, essa segurança institucional, e a gente já está diante de um cenário tão difícil e com essas outras variáveis, com essas outras condicionantes, acaba prejudicando demais o nosso Estado. Eu sempre confiei na justiça, eu não gosto de colocar, de interferir, de julgar, de avaliar uma decisão de um tribunal, de outro poder. Eu acredito, sim, que eu deva respeitar e acatar as decisões que virem.
Governadora, vice-governadora, temos 2 minutos para a sua última manifestação. Que a senhora faça a avaliação do governo Bolsonaro e do governador Moisés. Ou a despedida. Muitos desafios, muitas dificuldades. O governo federal teve um alívio, digamos assim, com a eleição da presidência da Câmara, da presidência do Senado, mas os desafios são diários e eu torço e não meço esforços para conseguir ajudar para que a gente voe, para que esse voo seja o melhor possível, né? E aproveitando esse 1 minuto, pelo dia especial que nós vivemos hoje, eu quero aproveitar e cumprimentar todas as mulheres catarinenses, todas as mulheres do país também, desejar muita saúde, muitas felicidades e que cada uma consiga realmente projetar o seu futuro, sonhar e realizar todos os seus sonhos com muita garra, com muita perseverança, muita capacidade de se reinventar e que consigam agregar a nossa sociedade também, porque com o tempo a gente percebe que é na política, no setor produtivo, trabalhando, enfim, inclusive as anônimas também, né, as mulheres que são multifuncionais, que cuidam de casa, de filhos, enfim, mas que se movimentam, que colaboram para o desenvolvimento do nosso país, que é onde a gente vai criar os nossos filhos, os nossos netos, onde a gente vai viver também. Um feliz dia a todas, parabéns, e que todas sejam muito felizes, muito realizadas e com muita saúde a todos. Muito obrigada pela oportunidade, Moacir, foi um grande prazer. Doutora Danella Rainer, nós aqui do Grupo ND, que agradecemos a sua participação neste especial do Dia Internacional da Mulher, vice-governadora de Santa Catarina. Um abraço para a senhora, felicidade, muita saúde para a sua família, para todos os seus familiares e também votos de saúde para os nossos telespectadores. Mais uma vez, agradecendo o prestígio da audiência e até a próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos e muito boa noite. Saúde, saúde, saúde.